Nós estamos agora já em culto, estamos em gravação. Se você vai assistir esse culto por essa gravação, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Para a glória de Deus, que o povo é um povo agora que tem seguido o culto de quarta-feira, que está numa agonia aqui toda hora. Pastor, cadê o link do culto? Vamos lá. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Tudo que a gente aprendeu na semana passada é que muita gente rejeitou Jesus. Lembram do estudo da semana passada? Muitos não o receberam, não o reconheceram, não creram nele. E nós falamos sobre a rejeição enfrentada por Jesus, ok? Hoje nós vamos falar o que é que caracteriza a vida daqueles que receberam Jesus, porque aos que o receberam, contudo, ou seja, o texto está dizendo que alguns rejeitaram Jesus, mas não foram todos. Nem todas as pessoas rejeitam Jesus, mas falar sobre aqueles que acolhem Jesus, ou que recebem Jesus, ou que creem em seu nome, nós queremos falar, porque essas pessoas recebem o privilégio, elas recebem o direito de serem ou de se tornarem filhos de Deus. E nós vamos tentar entender isso, pegar essa primeira parte, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome. A primeira coisa que eu quero que você anote no seu rascunho é que o verbo receber, quando a gente tenta fazer uma boa exegese desse texto, pelo menos aquilo que ajudaria a gente a entender o sentido profundo do texto, é que receber aqui é receber aquilo que me foi oferecido, não receber aquilo que eu estou reivindicando. E por ter recebido, eu não recusei e eu não rejeitei. Mas o verbo está em oposição ao sentido de reivindicar para si. Porque quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, qual é o verbo que vem em seguida aqui? Deu, exatamente. Dar diz muito sobre Deus. Sacrificar, doar-se, dar-se. Deus entregou o seu Filho. A salvação, segundo a teologia de João e segundo a própria Bíblia, é sempre algo que começa em nós ou em Deus? Em Deus. Porque quem foi que tomou a iniciativa? Quem foi que decidiu nos salvar? Paulo vai dizer que mesmo sendo ainda pecadores, ele nos amou primeiro. Então a Bíblia está dizendo que a salvação sempre começa com Deus. É sempre um ato divino. Quem dá o primeiro passo não somos nós, é Deus. Quem está disposto a se sacrificar é Deus. Só que Deus enviou Jesus e alguns o rejeitaram. Alguns decidiram não reconhecê-lo como Messias, mas contudo, entende? Aos que o receberam, ou seja, receberam o que foi o que para essas pessoas? Oferecido. E o que foi oferecido a essas pessoas? Cristo. Ok? Cristo é o objeto que foi entregue. Objeto no bom sentido. Cristo é uma pessoa. Cristo é a oferta de Deus. Cristo é aquilo que Deus entregou. Então eu não recebo a salvação dizendo eu decreto, eu reivindico. Por isso que eu não gosto quando eu ouço na rádio, principalmente na rádio é que a gente vê essas coisas loucas. E quando eu percebo alguns líderes religiosos ensinando as pessoas a decrete, reivindique, diga para Deus: Deus, eu não aceito isso. Esses verbos, eles não combinam com o Evangelho, porque tudo na nossa vida é por graça. Cristo nos foi dado, Cristo nos foi entregue, Cristo é um presente de Deus para nós. Então, comece a trabalhar isso no seu coração. Rosa, Júnior, Sônia, Lívia, Mari, todo mundo está aqui, irmã Sônia. Todo mundo precisa olhar sempre para Deus com esse olhar de: Senhor,
que seria de mim se não fosse o Senhor? Quem sou eu para achar que eu tenho o direito? E aí daqui a pouco nós vamos ter que tomar uma decisão. Com que versão desse versículo você vai ficar? Veja se você já tem alguma versão, e eu vou te dar 3 possibilidades. Deus te deu poder para se tornar filho, Deus te deu o direito para se tornar filho, ou Deus te deu o privilégio? Que expressão aparece na sua versão? Vamos ver se já tem versões aqui diferentes. Poder. Na sua está Deus te deu o poder? Não, na que eu sei de cor. Ah, sabe de cor, porque provavelmente na sua mente está a revista Almeida atualizada e corrigida, a mais antiga. Ok? Porque na NVI não está assim. Não está assim. Deus deu... Oi? A autoridade. Em algumas versões aparece Deus deu o direito. Olha só, qual é a sua versão, irmã Sônia? Deus deu o direito de se tornar filho. Vamos lá, Mara. É muito importante vocês aprenderem a comparar as versões bíblicas na hora de entender um texto bíblico. Como é que está a sua versão, Mara? É a mesma coisa da NVI. Deus deu o quê? Autoridade. Em algumas Deus deu direito, em outras Deus deu um privilégio. Mas ninguém tem, Deus deu o poder de vocês se tornarem filhos. Ah, não, é o direito na minha vida. Olha só, por isso que eu estou achando estranho. A sua NVI? A sua é o que, Mara? A sua versão, veja aí. É NVI. Então, minha irmã, eu achei estranho, porque a sua versão é NVI, porque na versão NVI, na minha, está Deus deu o direito de nos tornarmos filhos dele. Tá também direito? Vamos lá, vamos tentar entender isso. Porque se foi de graça, como seria um direito nosso nos tornar filhos? A gente vai tentar compreender um pouco isso. Veja bem, João vai dizer em João 3,27, anote esse texto aí, que uma pessoa só pode receber o quê? O que lhe é dado do céu. Ninguém pode receber nada se primeiro não foi o quê? Dado por Deus. Ninguém. Se você tem algum dom espiritual, não foi você que conquistou, foi Deus que te deu. Se você foi salvo, sua salvação não é porque você merece. Você é salvo porque Deus te deu a salvação por graça. Entende? João está dizendo que ninguém no reino de Deus pode receber alguma coisa se não lhe for dado. Você nunca consegue nada no reino de Deus por conquista. Eu tenho isso porque eu lutei. Eu tenho isso porque eu conquistei. Eu tenho isso porque me esforcei. Por quê? Porque se a gente trabalhar esses conceitos de conquista, eu tomo posse, ou simplesmente eu tenho o direito, isso, eu mereço que Deus faça isso por mim, você quebra a base do Evangelho. Você quebra completamente. É você receber de Deus, porque acredito sim que existe a lei da semeadura, ok? Você colhe o que você planta, isso na vida. Mas quando se trata do reino de Deus, naquilo que a gente chama de dimensão espiritual, aquilo que Deus faz através de você, aquilo que você percebe que através de você pessoas são abençoadas, pessoas são edificadas, não se engane, você só tem isso porque você recebeu de Deus isso. E se você recebeu, veja, olha o que João está dizendo: contudo aos que receberam e creram nele, ou seja, não estão conquistando Jesus pela sua força, não estão adquirindo Jesus porque merecem, mas estão recebendo porque estão simplesmente dizendo sim para aquilo que lhes foi oferecido. É nesse momento que alguns textos começam a fazer sentido. Eu vim em nome do meu Pai, João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Agora veja esse texto de João 13,20. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. Olha só o que Jesus está dizendo: se eu envio Mara para cuidar de alguém, eu, Jesus, se essa pessoa recebe bem Mara, ele diz, essa pessoa está recebendo quem em sua casa? O próprio Cristo, porque Mara seria o que para essa pessoa em relação a Cristo? O que é que Mara representaria se Mara foi enviada por Cristo para visitar o lar dos idosos?
E Mara sentiu no coração que ela deveria ir lá, orar por aqueles idosos que muitas vezes foram até rejeitados pela própria família, estão ali se sentindo, sabe, absolutamente desprezados. Aí Mara vai lá visitar o lar dos idosos, como o PG de Lívia foi visitar uma instituição que tanto tem cuidado de pessoas que precisam tanto do nosso carinho. A pergunta é, o PG de Lívia, a Mara, a nossa vida sendo colocada para ser instrumento de Deus para abençoar alguém, o que é que representa a nossa vida nesse aspecto? Representa o quê? O próprio Cristo, exatamente. É o próprio Cristo oferecendo através dos seus filhos aquilo que pessoalmente Ele faria. Por isso que ao estarmos lá em qualquer lugar, ao estar aqui ensinando a Bíblia para vocês, eu não posso em nenhum momento achar que é alguma coisa sobre mim, porque o dom que eu recebi veio de Cristo. Eu só tenho que fazer o quê? Se eu recebi de graça, Paulo diz, e de graça recebi, de graça eu também dou. Entende? Esse conceito de que tudo é por graça, isso quebra dentro da gente o quê? O que é que quebra dentro da gente? Orgulho. O orgulho. Quebra dentro da gente qualquer tentativa nossa de achar que a igreja depende de uma pessoa. Entende? Que a igreja depende de uma personalidade. Sim, fala. Não, é a questão da troca também, né? O sentimento de troca, isso quebra. Isso quebra, porque se tudo que você estiver fazendo não pode, tem que ser por graça. É por graça. A gente serve por graça, a gente prega por graça, a gente trabalha na igreja por graça, a gente abre a igreja e vem com amor, porque aquilo que eu recebi, eu estou dando. E aquilo que eu estou dando não é sinal de que eu estou dando porque eu sou muito bom. Estou dando porque primeiro eu recebi. Exatamente. Eu quero dizer para vocês que vocês receberam Cristo na vida de vocês. Amém. Então diga para quem está ao seu lado, então você tem muito para dar. Então você tem muito para dar. Não tenho nada para dar não, pastor. Como não tem se você recebeu Cristo? Agora, veja, porque Cristo está dizendo assim, e quem recebe aquele que eu envio, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Está vendo que o próprio Cristo, Ele mesmo se coloca numa condição que Ele só estava fazendo o que Ele estava fazendo porque Ele foi enviado por Deus. Isso aqui, gente, é muito importante para a nossa compreensão sobre João, sobre o que significa ser discípulo de Jesus. Sempre somos apenas alguma coisa que é dada por quem? Que é entregue por quem? Que é manifestação do quê? É sempre uma representação de quem e de quê? De Cristo e de sua graça. Agora, a questão é, qual seria então a primeira marca dos filhos de Deus? Anote aí, eles recebem, acreditam e confiam que Jesus é o verdadeiro Messias de Deus enviado ao mundo e por isso se entregam ao seu senhorio. Anote isso. Eu quero tratar hoje sobre duas marcas que a gente percebe nos verdadeiros filhos de Deus. A primeira marca é que eles, leiam comigo, eles recebem, porque é alguma coisa que Deus está dando eles aos que o receberam. Está vendo? Primeira coisa, eles recebem, mas eles também acreditam, porque não só aqueles que o receberam, mas aqueles que creram em seu nome. Mas eles também confiam que Jesus é o verdadeiro Messias que veio ao mundo. E como resposta, essas pessoas fazem o quê? Elas se entregam ao domínio de Cristo. Elas se entregam ao senhorio. Elas agora querem replicar o caráter de Cristo. Os verdadeiros filhos de Deus, Juninho, por eles acreditarem, confiarem, receberem e colocarem suas vidas à disposição de Cristo, eles se submetem ao governo de Cristo, em tudo na sua vida, em tudo. Em tudo. Essa é a primeira marca do filho de Deus. Porque ser filho de Deus, daqui a pouco, se preparem, que eu tenho uma novidade para vocês. Eu descobri algo muito precioso com esse estudo que eu fiz sobre esse texto, Mara, que vai valer a pena depois a gente sair para tomar um cafezinho e ficar conversando sobre o que eu quero revelar para vocês, sobre essa ideia do que significa ser filho de Deus. Mas em primeira instância é isso aqui: crer em Cristo. Ser filho de Deus é os que o receberam, os que creram nele. E o que seria crer? O que significaria? No que consistiria esse crer? Crer é aceitar Jesus como verdade. E aí a Bíblia vai dizer em Tiago 2,19 que até os demônios creem. Eu acho interessante como as pessoas, elas confundem muito essa coisa
Ah, mas eu acredito em Jesus. Mas somente acreditar realmente comprovaria que você é um filho de Deus? Entende? Porque os demônios também creem. Aliás, eles creem e estremecem. Daqui a pouco nós vamos ler, Mara. Crer é diferente de acreditar, né? Isso, crer vem de Diferente de acreditar. muito diferente. Muito, porque pressupõe uma entrega, pressupõe uma confiança, que é mais do que acreditar. Ah, eu acredito, pastor, em você. Aí eu digo para você, não se divorcie. A pessoa no outro dia se divorcia. Ela só acreditou em mim, mas da boca para fora. Porque se ela acreditasse em mim, ela teria ouvido meu conselho e não teria divorciado. Um dia desse eu interceptei um divórcio. Não, pastor, não dá mais para mim, eu vou me divorciar mesmo, eu vou cair fora desse negócio. Eu disse, não faz isso. A pessoa me obedeceu, se submeteu ao que eu apresentei segundo a palavra e está feliz. Pastor, que maravilha, que bom que eu te ouvi, que bom que eu entendi o que Deus falou através de você. Por isso que Lívia está certa. Acreditar é uma coisa, crer é confiar em, crer em. Tem a ideia de movimento para, ou seja, não é simplesmente eu acredito em você, mas aí ele vem e diz, tá bom, você acredita? Então vem comigo, e você fica parado, inerte. Não, você é um movimento para, ok? À medida que você crê em Jesus e confia nele, você faz o quê? O que os discípulos fizeram, o seguiram, exatamente, é um movimento. Então Cristo tem revelado quantas coisas a você, sobre sua família, sobre tudo. Mas a pergunta é, será que você é um filho de Deus? Porque filho de Deus crê, e portanto, por acreditar tanto em Cristo, por confiar tanto, por crer tanto, se movimenta para onde? Que lugar é esse? A geografia onde você se localiza naquilo que é vontade de Deus para a sua vida. Porque quantos de nós falamos da boca para fora que acreditamos em Jesus, mas no fundo você ainda não está obedecendo ao que Cristo te disse, ao que Cristo já te orientou. Só que aí tem um detalhe, não é apenas, Lívia, um movimento para, isso aqui é uma questão de tradução do texto, mas é também um repouso sobre. Crer é confiar, acreditar, seguir Jesus, movimento para, em direção à vontade dele. E por mais que eu não entenda o que ele está me pedindo, eu repouso sobre ele, acreditando que mesmo sem entender muita coisa, é melhor fazer a vontade dele, entende? Vocês estão percebendo que crer é muito mais do que a gente pensa? Essa coisa de, eu acredito em Jesus. Esse negócio, quem quer Jesus? Quem aceita Jesus? Que eu acho que a gente precisa entender melhor esses conceitos, porque por isso que nós temos muita gente dizendo que aceita Jesus, mas será que creu mesmo? Porque se crer em consiste em repousar sobre a base firme do seu evangelho eterno revelado na palavra. Aí Jesus vem e diz assim para você, lançando sua ansiedade sobre mim. Segundo Paulo, lança sobre ele sua ansiedade, porque ele tem cuidado. Você é ansioso? Então, Rosa, está na hora de crer. Ok? Está na hora de crer. Vamos lá, é sério, aqui é um laboratório mesmo, que começa a haver uma confrontação, que não é só em relação à ansiedade, Rosa, é em relação a muitas outras coisas. Significa que nessa área da vida de Rosa, ela crê em Jesus? Segundo a Bíblia? Não. Em relação à ansiedade, não. Você crê em Jesus em outras coisas, mas em relação à ansiedade, não. Porque na hora que você crê em Jesus em sua ansiedade, você vai relaxar, você vai descansar, você vai dormir, você vai dizer assim, ele disse o quê? Basta cada dia o seu próprio mal, porque assim como meu pai alimenta as aves do céu, os lírios do campo, não é? Ó homens de pequena fé, entende? O que eu estou tentando dizer para vocês? É que quando eu estou tratando isso em Rosa, não estou dizendo que Rosa não crê nele, é que nessa área, Rosa não se submeteu ao senhorio dele. No dia que Rosa crê que Jesus tem razão, de que basta a cada dia o seu próprio mal, um dia de cada vez, Rosa se cura. Porque lembra que crer é o quê? Repitam comigo, crer é aceitar Jesus como verdade. Será que Jesus não teria razão de dizer que basta a cada dia o seu próprio mal? Por que a gente se importa tanto com amanhã?
Por que a gente se preocupa tanto com o futuro? Se ele mesmo diz, basta a cada dia, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Quem disse isso? O nosso Senhor. O nosso Senhor é a verdade para nós? Entende? E crer significa confiar. Crer significa movimento para, ou seja, para esse lugar. O lugar de Jesus para a Rosa é um lugar de ansiedade ou de tranquilidade? É um lugar de preocupação ou de relaxamento? O fardo de Jesus para a Rosa é pesado ou leve? O sono do justo, a Bíblia diz que até enquanto o justo dorme, Deus está trabalhando por eles. O que eu estou tentando usar aqui, que Rosinha foi tão, parabéns, Rosa, pela sua honestidade, porque os crentes mentem, quando a gente pergunta as coisas aqui do público. Mas, Rosa, nós estamos falando sobre a ansiedade dela, mas e as outras coisas em nossas vidas, outras áreas, que ainda não se submetem ao senhorio, porque na hora que se crê, você se submete a esse senhorio. Pode perguntar, Mara. Eu só queria assim, colocar. Esse texto de Tiago é tão interessante, porque a gente vê tantas pessoas no Brasil falando que são Evangélicos, perfeitamente. É o que Isso tá aí. crescendo na mídia e tudo mais. Mas quando o Tiago fala que crê, né, até os demônios creem, por quê? Então, Mara. Porque crê no Senhor Jesus como Salvador e como Senhor da minha vida, isso. Obedecer. E muitas vezes eles acreditam que Jesus é o Senhor. Salvou a vida deles, tirou eles do inferno, exatamente. Mas eles Não querem o senhorio. Anote aí, crentes vampiros querem o sangue, mas não querem o caráter dele. Anota essa. Crentes vampiros bebem do sangue dele, mas não querem o caráter dele. Querem o sangue porque querem ser o quê? Querem ser salvos, mas não querem o caráter dele para ser o quê? Transformados. Crentes vampiros só gostam do sangue. Eles não querem o caráter. Eles bebem, Rosa, do sangue porque querem ser salvos, mas eles não querem o caráter para serem transformados. E a Bíblia diz crer nele como Salvador, mas também como Senhor. Porque o crer é isso, Lívia. Como você disse, o crer, Lívia, me leva a uma decisão. O crer não é só, por isso que não apenas confessar com a boca, tem que confessar com o coração, porque coração aqui traz que ideia? A sede das nossas emoções, a sede dos nossos sentimentos. Cristo começa a me governar em todas as áreas da minha vida. Então, crer em Jesus, crer no nome dele, não difere de crer nele, porque diz, aqueles que o receberam e creram no seu nome. Embora a primeira expressão destaque mais a ideia de que para crer em Jesus é necessário aceitar que ele leva o nome de Deus. Entende? Porque Jesus, quando você fala Jesus, Yeshua, que vem de Josué, e Josué, Oséias e Jesus é a mesma raiz, aquele que salva, a salvação. Então, pronunciar o nome de Jesus Cristo, quando o texto diz que eles creram em teu nome, porque olha só o que ele vai dizer: crer no nome da pessoa é crer em seu caráter e confiar plenamente nela, e é isso que significa receber Jesus, segundo o comentarista Dr. Carson. Ou seja, se você crer em Cristo, você crê no caráter dele, você confia plenamente nele, e se há essa confiança irrestrita e incondicional, então de fato você recebeu Jesus na sua vida. A pergunta é, olhe para essas frases e me diga se muita gente não se confunde de ter dito com a boca que crê, que acredita, mas na vida, o que é que a gente percebe na vida dessas pessoas? Não há uma conversão genuína, nunca houve. Não há um recebimento genuíno do Cristo, não há uma fé verdadeira no Cristo, não há, porque é preciso crer no caráter dele, é preciso confiar completamente nele, é preciso, olhar para Marta, e Marta dizendo, se você tivesse chegado, meu irmão não teria morrido, e ele diz o que? Minha filha, fique calma, porque mesmo aqueles que creem em mim, mesmo que morram, viverão. E aí a gente até acha que Jesus está falando ali sobre
simplesmente ressuscitar Lázaro. Não é, ele já está apontando para a vida eterna. Ele não está falando, porque Lázaro, o mesmo Lázaro que ressuscitou deve ter morrido 2 anos depois, a gente não sabe, a Bíblia não conta. Entende? Mas olha o que Jesus já está dizendo, mesmo que, e aí às vezes a gente vem num culto fúnebre, se a gente brincar, às vezes o culto fúnebre é pior do que culto de gente não crente, porque culto de gente crente que morreu era para a gente estar como? Totalmente como? Sabe? Chorando, que a gente sente a falta, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que essa pessoa está viva, eu sei que no último dia haverá ressurreição dos mortos. Não foi isso que ele disse? Será que nós temos mesmo essa fé? Veja o que está escrito em João 17, 11 a 12: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Crer em Jesus é crer no nome dele. E aí eu trago o texto que Mara tanto reforçou, porque esse texto precisa ser lido com mais seriedade. Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, está ótimo, começou bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. É isso, eles também acreditam. Até onde, aliás, vamos falar uma coisa séria aqui. Se brincar, o diabo acredita até mais em Jesus e em Deus do que nós mesmos. Se brincar, o diabo tem mais convicção sobre Jesus do que nós mesmos. Se brincar, o diabo diante de Jesus, Júnior, ele tem até mais medo, respeito e reverência do que nós mesmos, que falamos tanto da boca para fora, mas com a nossa vida a gente revela que é uma coisa muito aqui, mas o coração ainda não se prostrou diante dele. Então nós precisamos pensar sobre isso e entender o seguinte: crer em Jesus não é apenas uma aceitação, eu aceito Jesus, mas é o que? Vamos lá, que aqui nós vamos ter que repensar sobre um paradigma que para mim o pastor Dallas Willard, se você é uma pessoa que gosta de ler livro, tem um livro chamado A Grande Omissão, de Dallas Willard. Ele tira o ser comissão. Jesus comissionou: ide por todo mundo e faça o quê? Pregue o evangelho. Sim, pregue, mas faça o quê com essas pessoas que ouviram falar do evangelho? Façam discípulos. Isso. Aí batizando, ensinando-os a guardar, que é tudo o que eu lhes ordenei, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A gente só vai até a primeira parte. Ide e pregai. A gente prega, as pessoas até levantam as mãos, mas a gente transforma a grande comissão na grande omissão, porque não completamos a tarefa. Não discipulamos. Não há discipulado na nossa mente. Esse conceito de discipulado, ele não faz muito sentido. Por quê? Porque isso aqui que eu estou fazendo com vocês é um tipo de discipulado, sim ou não? É. Porque eu estou confrontando, não só vocês, mas a mim mesmo. Nós estamos sendo, afetados pela leitura e pela interpretação das Escrituras. Só que aí está o detalhe. Quando a gente olha para a vida, como disse Mara, desse povo, e aí, mais uma vez, é bom que se diga, nós não sofremos de numerofobia. Quando o pastor de vocês toca nesse assunto, nós não temos problema com isso, que a gente não pode sofrer nem de numerolatria, achar que é a quantidade que comprova que uma igreja é saudável, mas também a gente não pode sofrer de numerofobia. A gente não pode ter medo, porque a nossa igreja, graças a Deus, ela está crescendo. Mas a pergunta é: que tipo de discípulo nós estamos formando? Porque receber Jesus no conceito da teologia de João não é só aceitá-lo, mas é manter uma fé constante. Por quê? Porque logo depois diz: aos que receberam, creram. Vocês entendem? Não foi só, ai que pessoa bonitinha, ai que pregação boa, pastor, ai que igreja bonita, ai que louvor bacana. Mas a pergunta é: o segundo passo, ele não tem que ser dado? Crer, confiar, se entregar, se render, se permitir ser tratado, deixar Jesus confrontar as áreas da nossa vida que precisam ser confrontadas.
permitir que o Espírito Santo, ele nos trate, nos cure, nos transforme, nos restaure. Esse nível, poucos entram e poucos acessam. Só que o Evangelho acredita que o Filho de Deus não só recebe, não só aceita, ele confia, ele se entrega, ele se rende, ele se submete. São a essas pessoas que recebem, que creem, são elas que se tornam filhos de Deus. Os que recebem, os que creem, os que confiam, os que se rendem, os que depositam sua vida totalmente à disposição, os que realmente decidem viver a sério a sua caminhada com Deus. Aí você vai dizer assim: pastor, quando você constrói esse tipo de discurso, ele flerta com a possibilidade de que nós somos salvos pelas obras? Fica parecendo, mas não é. Entende? Porque, mas nós não somos salvos pela graça. Mas Paulo vai dizer: já que a graça nos salvou, vamos então agora aproveitar a graça e viver de qualquer maneira, viver de qualquer jeito, transformar a liberdade que a graça nos deu em libertinagem. Mas não é isso que a gente percebe? Gente, eu gostaria até que vocês, com minhas ovelhas, se unissem a mim, porque talvez o culto que mais me deixa depressivo depois é o culto de quarta-feira. Por quê? Porque o culto de quarta, a gente trata de algumas coisas muito fortes, como Lívia disse. E quando eu vou para casa, que eu começo a jogar tudo que eu disse para vocês para cima de mim, digo: Senhor, me ajuda. Porque eu não quero ser como aquele que vai chegar diante de ti e vai dizer: eu não pregava em teu nome, eu não era pastor, eu não fazia isso, eu não trabalhava, eu não era professor de escola bíblica, eu não fui membro de morada há tantos anos. Eu não quero ouvir de Jesus: eu não te conheço. Mas isso aí não é o senhor, é todos nós aqui. Mas Mara. Viu, Soninha? É para você se localizar nesse contexto que eu estou falando, que eu fico depressivo. Tipo assim: Senhor, será que eu confio? Será mesmo? Mas não é todo dia, não. Não é todo dia, não é toda hora. Não, mas a questão é: se pelo menos você tem esse sentimento. Quem tem esse sentimento de vez em quando, de se olhar no espelho e dizer assim: Senhor, será que eu sou crente mesmo? Levanta a mão assim. Você faz isso, Júnior? Senhor, será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou convertido mesmo? Se você tem isso, é porque você é. Aleluia. Graças a Deus. Ok? Quem se alegrou com essa? Se você tem essa crise, se de vez em quando você fica em casa: rapaz, será que o pastor fica pregando? Meu Deus, será que eu confio? Se você tem minimamente esse tipo de crise, é porque você é. Porque você é um filho de Deus lúcido, consciente de que, se você olhar para o que o Evangelho diz, nós estamos ainda muito longe. Estamos muito longe. Agora, eu tenho uma notícia até o final desse estudo, que vocês vão dizer: pastor, que bom que essa notícia veio. Mateus 8:10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quem se lembra do centurião? Lembra de Cafarnaum, que o servo dele estava doente, e Jesus disse assim: vem cá, tu quer que eu vá lá? Não, precisa não. Basta apenas uma só palavra, que o meu servo será curado. Porque eu sei o que é ter autoridade. Lembra que ele fala isso? Porque a autoridade é quem manda. Eu sei o que é ter autoridade. Dizer para o servo: sai daqui, vai para lá, ele vai. Eu sei, e eu sei que em ti há uma autoridade, que se uma palavra apenas sair da tua boca, meu servo ficará curado. É a única vez na Bíblia que o texto diz: Jesus ficou admirado. Eu pergunto às minhas ovelhas nessa noite, Lívia: temos essa fé? Nós temos, Soninha, essa fé? A ponto de dizer: basta apenas uma só palavra, que minhas filhas serão curadas, meu casamento será curado, minha igreja será curada. Quantos aqui creem em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus? Enquanto estamos aqui na nossa casa, Jesus está trabalhando. É preciso crer, senão a gente surta.
Ou a gente crê, ou a gente crê. Ou a gente confia, ou a gente confia. Ou senão, estamos nos iludindo. É preciso ter uma fé em Jesus a ponto de dizer: eu creio, eu confio, eu me entrego. Senhor, eis-me aqui, faz em mim o teu querer. Senhor, se for para fazer aquilo que nem eu estou entendendo, eu quero te obedecer, eu quero te servir, eu quero te agradar, eu quero te honrar. Gente, estamos falando de uma fé concreta. Nós não estamos falando de uma fé, Rosa, que nos faz só vir aqui, Rosa, e ouvir, cantar. Mas a pergunta é: onde estão os verdadeiros filhos de Deus, que ao receberem, eles creram em seu nome, e em seu nome podem expulsar demônios, em seu nome podem curar os doentes, em seu nome podem evangelizar, em seu nome podem pregar, em seu nome podem libertar os cativos, em seu nome, essas pessoas, quando abrem a boca, Deus exerce um poder sobre a vida de quem ouve suas palavras. Deus quer te dar essa autoridade nessa noite. Amém. Mas é preciso crer. O Filho de Deus, ele crê. Mas a segunda e última marca hoje, pegando só esses versículos. Primeiro, o Filho de Deus. O que é que fica de resumo para vocês aí? A primeira grande marca do Filho de Deus: aos que o receberam e creram. E o que é crer para você? Agora, o que é que ficou na sua cabeça? Crer é mais do que o quê? Mais do que acreditar, é obedecer. Mais do que acreditar. Isso, crer é obedecer. Para João, você só crê quando você obedece. Um dia desse, Levi falou: mas meu pai, quer que tenham fazer isso aqui? Eu disse: você confia em mim, sim ou não? Ah, mas eu acho que o senhor pode estar errado. Meu filho, eu acredito que o que eu estou mandando você fazer é o melhor para a sua vida. Você confia em mim ou não? Vocês sabiam que esse é o maior desafio de ser pai ou mãe? Parece que os nossos filhos não confiam na gente. A gente está apontando o caminho, a gente está dizendo: vem, olha, eu já vivi, eu já passei por isso, eu tenho quilometragem nessa vida, eu já experimentei. Mas os cabeça duros, teimosos dos filhos não confiam em seus pais, não confiam. Porque pai e mãe deveriam ser enxergados como o quê? O próprio Deus falando dentro de casa. Mas é crer, creia. Eu te pergunto agora, qual a área hoje, qual a situação mais difícil na sua vida hoje? Pensa sobre isso agora aí. A coisa que mais tem te perturbado, a coisa que mais tem te angustiado, a coisa que ainda tem tirado mesmo o seu sono, e você tem que admitir: está tudo bem. Porque crer em Jesus, isso significa que o tempo todo a gente vai estar bem? Não. Até os que creem e obedecem, de vez em quando a gente não sente o peso, não dá vontade também de desistir? Dá. Porque você fala assim: Senhor, mas eu creio, e por que as coisas? Aí que está. Mesmo quando nada estiver acontecendo do jeito que você achou que Deus iria fazer, continue crendo. Para quê? Continue crendo. Exatamente. Entender quais são os propósitos, entender o que é que Deus está fazendo com aquilo tudo. No dia desse, alguém disse assim: ah, mas isso aqui está doendo demais. Ó, se está doendo, é porque Deus está te transformando numa pessoa melhor. Entender essa dimensão do Evangelho é um desafio. Se jogar nos braços de Jesus e dizer assim: eu creio, eu confio, eu acredito no Senhor. Sabe, até que ponto? Então pensa agora, pensa no que mais te dói hoje, Júnior. Pensa agora, irmã Sônia, naquilo que mais atormenta a senhora, e diga assim: Senhor, eu creio, Senhor, que a tua palavra vai se cumprir na minha vida. Eu creio. Crê. Agora a segunda marca, note: o Filho de Deus, eles vão se tornando, e aqui tem uma notícia que vai te deixar tão cheio de esperança, porque se fôssemos traduzir mesmo, preste atenção, que há uma revelação de Deus. O pastor de vocês estudou esse texto, e eu, Oséias, eu estou pasmo com a descoberta que eu fiz, estudando os textos. Porque a melhor versão não seria: Deus lhe deu o poder
ou direito para se tornarem filhos, porque João é o único escritor no Novo Testamento que nem nas suas epístolas, nem no Evangelho, ele usa a palavra filho. E por que você vai dizer que eu estou mentindo? Ah, pastor, mas eu estou vendo filho aqui. Claro, você está lendo a Bíblia em português. Essa é a questão. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma coisa. A melhor expressão seria: aqueles que o receberam e creram nele, Jesus lhes deu o poder de se tornarem crianças que começam a depender de Deus. Começam. Seria a versão assim mais próxima. Sabe uma criança que olha para o seu pai e diz assim, entende? Começa a depender, começa, mas ainda é o quê? Ainda é uma criança, e como criança, ela vai desobedecer, sim ou não? Vai. Ela vai de vez em quando se arriscar, ela vai de vez em quando contrariar o pai? Vai. Mas ela está num processo. Pastor, você está me deixando com dúvida. Calma. Deu-lhes o poder. Eu já posso lhe garantir que nós não estamos estudando a Bíblia assim, pegando só o texto em português. Nós estamos fazendo exegese, estamos estudando o texto cientificamente. E posso garantir que você deveria, com a caneta, assim, ainda dizer assim: meu pastor me ensinou isso nesse dia, nessa data. Eu lembro que ele falou que foi lá. Eu vou te mostrar os textos mais antigos, as traduções mais antigas da Bíblia, e a melhor versão é poder mesmo. Deus lhes deu o poder. Jesus lhes deu-lhes o poder. Tem direito? Pode estar embutido. Ah, tem o privilégio? Tem. Mas a versão, a palavra que João usa é tecon, não é ruios. Presta atenção, porque ruios é filho, quando se trata de Jesus. Deus enviou o seu ruios, aparece na língua grega, não aparece tecon. Mas quando João vai dizer, Deus lhes deu o poder de se tornarem tecon, não usa a palavra ruios. João está tentando dizer alguma coisa para nós. Então é o poder. É a todos como A todos quantos o receberam e creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem, é a melhor expressão, de se tornarem, pelo menos até o momento, crianças que começam a depender de Deus. Aí depois tem uma vírgula, a saber os que creem no Os seu que nome. creem no seu nome. Porque aí, exatamente, que é a construção, né? Que é o que a gente chama de dativo, o caso dativo da língua grega. Ou seja, não é nem o sujeito, nem o objeto direto, é o objeto indireto. Uma ação feita pelo sujeito para quem? Para quem? Caso dativo. Para quem? Para as pessoas que creram nele. Para quem creu, para quem o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem crianças que começam a depender de Deus. Mas faz sentido quando é filho, quando você recebe uma criança em casa, ela não passa a ser sua filha? O problema é que daqui a pouco Antes você ele vai, era criatura. você vai entender o que o seu pastor vai dizer, que é o seguinte: porque quem é o verdadeiro filho de Deus mesmo? Jesus. Quem é o legítimo filho de Deus? Que é nosso irmão. Quem é que não tem a natureza corrompida? Quem é que veio e mesmo vindo aqui, andando aqui, continuou sendo santo e só manifestava a luz de Deus? Cristo. Para a cabeça de João, ainda existe a certeza que Jesus é o único filho de Deus. Mas aí é um sentido de filho adotado, não é não? Mas filho adotado é filho adotado. É filho, né? É filho. Jesus é filho legítimo. Com uma adoção, não filho de sangue. Aqui não estou tratando da dimensão afetiva, ok? Estou tratando da dimensão legal. Filho adotado será sempre filho adotado. Virou do coração, se transformou em filho do coração. E eu sou filho de Dona Jânia. Eu vim das entranhas dela. Jesus não é filho adotado, ok? Jesus, ele foi gerado por Deus, gerado pelo Espírito Santo numa dona que não estava tendo relação sexual com seu marido. Então João entende essa dimensão. Pode falar, calma. Sim. Foi isso que confundiu a cabeça de Nicodemos.
Isso, como pode alguém nascer de novo? Isso aí. Nicodemos. Como eu posso então nascer? Voltando para a barriga da minha mãe? Diz, não, rapaz, você não está entendendo nada ainda. Por quê? Vou chegar lá, Mara. Mara é no adiantada. sentido Mara é aquelas natural. alunas adiantadas. João 3. Porque poder, sim, Miriam, fala. Com aí é criança. Criança, literalmente, criança, não é filho. Criança, aquela criança, significa que aquela criança é meu filho? Não. Não, então, é filho de Natália, o Guilherminho. Mas quando eu digo assim, Mara, você está vendo aquela criança ali? Isso não pressupõe que ela é meu filho. Pode ser Levi, que nem é mais, já é adolescentezinho. Laís ainda é. Aí você diz, não, pastor, mas eu sei que é sua filha. Quando João usa a expressão tecom, porque ele não usou a expressão ruios? Porque quando se fala que Jesus é o ruios de Deus, o Filho de Deus, João não usa. O que eu estou tentando dizer para vocês é que naturalmente vocês não vão perceber isso lendo a Bíblia em português. Esse é meu trabalho, né? De estar aqui explicando para vocês. Por quê? E por que a expressão melhor é a expressão poder? Porque poder é uma tradução literal da palavra oxocian, ou exocia. Embora se quisermos traduzir mais exatamente, exocia, do grego tardio, veremos que realmente poderia ser traduzido com Deus lhe deu. Jesus dá para quem o recebe a autoridade ou direito. Mas eis a questão: qual seria a melhor palavra? Autoridade, privilégio ou poder? Jesus dá o que para essas pessoas que o recebem? Poder para se tornarem filhos, privilégio para se tornarem filhos, ou direito para se tornarem filhos? E é uma das expressões que mais aparece em português. Quando alguém diz assim, não, eu não admito que a palavra é poder, não pode. Por isso que as versões, você vai procurando, umas falam, usam poder, outras falam privilégio, outras falam que lhes deu autoridade, lhes deu direito. Veja, propor aqui um sentido semi-jurídico, Deus lhe deu, Jesus lhes deu direito, como se fosse uma declaração de que a palavra deu aos homens o direito de se tornarem filhos de Deus, seria introduzir um elemento estranho ao pensamento de João, porque filiação em João vem logo depois. Não nasceram nem da carne, não nasceram do sangue, não foi por vontade própria, nasceram do próprio Deus. Filiação olha só, Mara, filiação para João não tem a ver com reivindicação, mesmo porque lembra? Receberam aquilo que lhes foi o quê? Lhes foi dado, graça. Não pode ser reivindicação. Por isso que a palavra direito, entende? Ela não soa bem, porque direito é alguma coisa legal. E quando se trata de Jesus, quando se trata da graça, não é nada por direito. Não temos direito a nada. Eu não recebi o direito de me tornar. A pergunta é: se ele me deu poder, não ficaria melhor para me tornar? Porque se a expressão é poder, como Deus diz assim, ô Rosa, você não tem esse direito, você não merece, mas eu te darei, já que você acredita tanto em mim, eu vou te dar poder para você se tornar o que por você mesma você não consegue. Não faz mais sentido o seu não? Vocês entendem o que o pastor de vocês entende? Porque a palavra direito não é a melhor palavra. É isso que eu digo para vocês. A NVI, que é uma excelente, gente, hoje em dia é uma das melhores traduções do mundo, mas percebam, entre os próprios teólogos há divergência, entre os próprios comentaristas. E pastor, e como é que você toma a decisão? Fazendo isso aqui com vocês. Não, pastor, faz sentido o que você está falando. Se é recebido, se é por graça, a palavra direito não cabe. Agora, se ele me deu poder, veja o que diz Romanos 9,15. Pois ele diz a Moisés, leia para mim, terei, vamos, misericórdia, vamos, de quem quiser ter misericórdia, terei o quê? Compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso, Paulo diz, não depende do desejo, não depende do esforço humano, mas depende da misericórdia de Deus. Aqui é a quebra do nosso preconceito, quando a gente fica colocando algumas pessoas no céu e outras no inferno, e nós ainda não entendemos que é por misericórdia purinha. Deus vai salvar as pessoas por graça e por misericórdia. Só que aí é que está o detalhe.
Se você pega isso aqui, Everton, a teologia de Paulo, de Romanos 9, e diz assim, Mara, mas os que creem, mesmo não tendo tido direito, receberam um poder para se tornarem, ou seja, foram capacitados, instrumentalizados para se tornarem, não porque receberam algum direito, mas isso não poderia gerar em nós o quê? Mesmo sendo pura graça, acomodação. Aqui está o problema. É Romanos quantos? Aí é Romanos 9. 9 é a teologia de Paulo, Romanos 9, 10 e 11, quando ele vai começar a trabalhar a ideia da por que Deus salva também pessoas que são fora do arraial de Israel. Sim. Na tradução de Almeida, fala poder. Fala poder, isso. Seu pastor vai mostrar ele aqui agora. A Almeida, revista atualizada, a Almeida, revista e corrigida, a Septuaginta traz isso, o texto mais antigo, Septuaginta e a Vulgata. Os textos mais antigos, próximos do grego, trazem a palavra poder, porque sempre a ideia é, você não tem direito a nada. Você não tem esse direito. No mínimo, o que de bom está acontecendo em Júnior, em Sônia, em Oséias, em Lúcia, em Everton, é puro quê? Graça. Graça, mas uma graça que me reveste de quê? Para que eu consiga? De poder. O poder vem de quem, segundo Paulo? Do Espírito Santo que habita em mim. É por isso que a gente precisa entender a teologia, para a gente parar de ficar forçando coisas nas pessoas e em nós, que se não for o agir de Deus na vida delas, você está querendo mudar quem você não pode mudar. Simples assim. Ou a gente aceita isso, ou a gente vai ficar tentando mudar quem não quer mudar, tentando mudar quem não quer ser convencido que precisa mudar, e pior é quando a gente acredita que a gente muda alguém, sendo que na verdade ninguém muda ninguém. Se não for pelo poder de Deus, essa pessoa que você acha que tinha que mudar, ela não muda, porque não é sua responsabilidade mudar ninguém. Sua responsabilidade é ser testemunho para essa pessoa. Quem entende isso aqui? Sim. Seja apenas testemunho e deixe Deus fazer a obra dele. Fala, Everton. Não, poder do Espírito, porque são gerados em Deus. Deus, Jesus, Espírito Santo, Trindade. Deu-lhes o poder, mediante o que? A ação do Espírito dele. Porque aqui, lembrando que o Evangelho de João é o mais antigo. Mateus já estava, Marcos. Mas aqui, João já vai falar do Espírito que conduz a toda verdade. É a teologia de João que já define a pneumatologia todinha do Espírito Santo. O poder que me é dado não é poder para que eu acredite que eu posso, mas é o poder que me ajuda a lutar contra o pecado, já que eu não dependo de mim para mudar, eu dependo do poder de Deus que está em mim. Quem recebe essa palavra diz amém. Não acredite que esse poder é como se fosse, você pode mudar. Não é simplesmente querer mudar, é buscar o poder de Deus que te capacita a mudar. Quem está entendendo isso aqui, gente? Entende? Não é só, pastor, mas Mara não quer mudar. É muito mais do que isso. É até que ponto Mara está se permitindo que o poder de Deus mude ela. Tá? E aí vejam bem, estamos chegando ao final. Vejam bem, não há em nós o quê? Se é poder e não é direito, Everton, é porque não há em nós dignidade, nem vantagem, nem possibilidade, nem capacidade. Por isso ele lhes deu pleno poder. Não me receberam? Não creram em mim? Não acreditaram em mim? Você crê em mim, Júnior? Você crê em mim, em Jesus? Você crê em mim? Então eu te dou poder para você se tornar uma filha de Deus. Então, uma vez que o início daquele relacionamento filial é concebido como um ser nascido, João 1,13, vejam, leia aí João 1,13 comigo. Olha só, o que é que diz João 1,13? Vamos lá? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? Nasceram de Deus, e ponto final. Então, para João, há uma certa passividade. É Deus em nós mesmo. É Deus em nós agindo. É Deus em nós gerando a mudança. É Deus em nós nos regenerando. É Deus em nós nos curando.
É Deus em nós mesmo, agindo, trabalhando e operando. Porque Paulo vai dizer: cooperem, desenvolvam a vossa salvação. Tem a nossa parte? Tem. Nós temos que estar como? Dispostos, disponíveis, pedindo ao Senhor, nos rendendo a Ele, buscando a Ele de todo o coração. Mas Paulo vai dizer logo depois de dizer, desenvolver a salvação, mas o querer e o efetuar é dele. É dele. Não é que não há nada de Lívia que não precisa ser feito. Claro que sim. Mas Lívia faz sempre consciente que é Ele quem está fazendo. É Ele quem está agindo. É Ele quem está trabalhando, gente. É Ele quem está operando. É Ele quem está. É Ele. E com isso, a gente agora chega a essa conclusão. Somente Cristo, para João, é o Filho de Deus, manifestado como tal desde o seu nascimento. Os crentes, a partir do conhecimento de Deus em Cristo, João 17,3, tornam-se filhos de Deus por nascerem de Deus. Porque conheceram quem? Receberam quem? Creram em quem? E por terem crido nele, se tornam filhos de Deus. Mas quem é o mesmo Filho de Deus? Cristo. Quem é o legítimo? Quem é o único que consegue manifestar plenamente Deus na sua vida aqui? Só Cristo. Só Cristo. Aonde o pastor de vocês quer chegar? Olha só, 1 de João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Quando você lê esse texto, você fica na crise, não fica? Porque todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Como assim, pastor? Porque a questão aqui não é que a gente não peca mais. Você não tem mais prazer no pecado. Essa é a questão. O praticar aqui é, por mais que você pratique, ou por mais que você ainda caia em alguns erros, mas quando você erra, entende? Você fica triste. É por isso que a gente tem que ter cuidado com essa teoria perigosa que o crente perde a salvação. Porque se o crente perde a salvação, nós estamos lascados mesmo, né? Porque diz que toda vez que você peca, você perde a salvação. Toda vez que você faz uma coisa certinha, você ganha a salvação. Você já pensou que crise nós viveríamos e como as pessoas que vivem na Assembleia de Deus, como a televisão está desligada, a internet, como pessoas na Assembleia de Deus, não, mas aqui vai ser gravado, como elas sofrem o peso, o castigo. Elas sempre estão achando que elas estão no fio da navalha. E que se morrerem agora, meu Deus, precisam fazer algum ritual para ver se, quase como a igreja católica que levava as pessoas para o purgatório, não é isso? Para quem não resolveu, ou como os espíritas, que quando você não resolve, você vai e volta. Você volta como barata, volta como jegue, volta como jumento, para ver se resolve sua vida, para depois ir para o nirvana. Chegou no nirvana, você sobe. Ou seja, cristianismo é Cristo em nós, trabalhando. E mesmo quando a gente erra, a gente só tem que confessar o pecado, se arrepender, seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente. Porque essa caminhada é longa. Você não tem que, ai pastor, eu não acho que eu sou filho de Deus, não. Você nunca seria. É se na hora que você acredita que nasceu dele, você pratica o pecado e o pecado não te incomoda. O pecado não mexe com você. O pecado para você já é uma coisa assim do tipo, não, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo legal, está tudo normal. Não está para quem nasceu de Deus. Não está normal. Até porque o Espírito Santo... Você fofoca, você se sente mal. Você fala mal de alguém, você se sente mal. Você julga alguém precipitado, você se sente mal. Você fere um irmão na igreja, você se sente mal. Você começa a desejar o que não deveria, você se sente mal. E esse sentir mal não significa que você está top. Significa que você está consciente de que você é filho de Deus, e filho de Deus não vive por aí falando mal de ninguém, entende? Filho de Deus não vive por aí agredindo ninguém. Filho de Deus não se envolve em confusão. Filho de Deus se comporta e trata bem o vizinho, trata bem a empregada, trata bem todo mundo, trata bem a secretária, trata bem todo mundo, porque eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Agora, filhos, tecná, filho, ruios. Em João, ruios só é aplicado para quem? Para Jesus. Por que será? Qual é a nossa crise? Leiam aí em grego. Mas pelo menos vejam onde está a palavra que eu quero. Tekná em grego. Ginostai. Aqueles que o receberam, aqueles que receberam, deu-lhes o, não é aqui não, aqui é o 12, aqui lá em cima ainda, para que eles se tornem, verbo ali,
Filho, filho teô, de Deus. Filho nunca é ruios para João. Nós nunca somos ruios. Não é ruivo não, ruios. Nós sempre somos tecnon, tecná. Agora veja, em contraste, Mateus 5:9, Mateus não entende como João. Aplica ruio aos homens, os pacificadores serão chamados, e Paulo não vai nunca usar a expressão tecnon. Paulo sempre vai dizer que nós somos filhos mesmo. Olha o que aparece ali, aqui os bem-aventurados pacificadores. Marcário é felicidade em grego. Bem-aventurados, felizes são os filhos, os pacificadores, porque eles são o quê? Ruios, são filhos de Deus. Agora, vejam, aqui a tradução em português. Agora vejam Gálatas 3,16. Paulo diz que pela fé, todos nós, olha lá, pistes, somos filhos. Olha o que Paulo usa da língua grega. Ele não usa tecnon, ele usa ruios. Olha a tradução em português. Agora, olha de novo para cá. E assim que João representa a ideia de relacionamento filial, ele sempre usa tecná. Por quê? Porque nós estamos sendo agora gerados em Deus. Porque Cristo já tinha sido gerado. Cristo é o próprio Deus. E a partir dele, que é a manifestação de Deus, nós agora somos também gerados por Deus. Só que agora somos o quê? Diferentemente de Jesus, que já nasce perfeito, nós nascemos como? Nós nascemos como criança. Filho para João é Jesus, é o filho criado, é o filho adulto, é o filho amadurecido, é o filho que não dá trabalho. Lembra do filho que não dá trabalho? O filho que respeita a regra, o filho que obedece ao pai, o filho que sempre se submete. Sabe o filhozão top que não dá um trabalho para o pai? O pai dorme, ele sai, ele volta no horário. Jesus é o filho. Nós somos essas crianças, os quais não nasceram por descendência, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Enquanto Paulo apreende do lado legal, dizendo que fomos adotados, João vai dizer que nós estamos sendo gerados. Paulo está dizendo que nós estamos sendo adotados. É adotado, porque filho mesmo. É isso que eu quero que vocês entendam. Pastor, mas filho adotado também é do coração. Não, nós estamos tratando de um texto, está dizendo o seguinte: se para caber de Paulo somos filhos? Somos, mas somos adotados. Tipo assim, sabe? Não vem com essa conversinha que eu sou um filhinho especial. Você é filho adotado. Porque filho mesmo, só Jesus. E se você entendeu, por isso que Paulo está dizendo que se somos adotados, podemos ser regenerados, porque vocês não receberam um espírito que escraviza, receberam um espírito que os adota. Ele não gera, ele os adota, por meio do qual clamamos Abba Pai. Portanto, fomos sepultados com ele, pela morte, pelo meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, a glória do Pai também nós vivamos uma nova vida. Para Paulo que mais do que regeneração, ser filho é ser adotado e receber uma ressurreição moral. Então, qual é a conclusão de tudo? Leiam comigo. Para João, não são constituídos seus filhos meramente por adoção, para João, mas são feitos tais também, e especialmente pela regeneração, nascendo, não do sangue, não por descendente de Abraão, nem pela vontade da carne, por geração natural, ou pelo poder da natureza corrupta, nem pela vontade do homem, circuncidando-os ou batizando-os, mas de Deus, por seu Espírito, criando-os novamente. É como se agora faz sentido o que é nascer de novo. O que é nascer de novo, então? Literalmente você está sendo recriado. Só que o problema é que Jesus já nasce pronto, a gente não. Mas a obra de Deus então não é perfeita em nós? É perfeita a obra da salvação, mas a obra da santificação é a vida toda. É a vida toda. Fala, Everton. Sim. Sim. Sim.
não vive na prática. É impossível. Porque a gente não é filho, pronto. É lógico. A gente é o que mesmo? Adotado. Isso. Tipo assim, Lívia me adotou. E Lívia, quando me adotou, viu que eu estava cheio de vício. Aí Lívia vai fazer o que comigo? Ela vai fazer o que comigo? Filho adotado, você tem que fazer o quê? Não é assim, né? Isso, Rosa. Disciplinar, não, mas não, porque a gente vem da velha natureza. Deus está nos recriando. A teologia de João entende que mesmo que uma pessoa se torne uma criança de Deus pela regeneração, e isso é um ato divino, no entanto é um processo que, gente? É um processo que? Gradual até se tornar filho com Jesus. E eu provo isso. Amados, 1 de João 3,2. Agora somos filhos de Deus. Não é João falando? Qual é a expressão que aparece aí? O que é que vocês acham? Ruios ou tecnon? Em 1 de João. Muito bem, Mara. Ele continua dizendo, agora somos crianças de Deus. Mas o que é que ele termina? Veja se o português não precisa ler em grego. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ele se manifesta. Quando ele quem? Ele quem? Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque nós o veremos como ele é. Agora faz sentido esse texto para você? Somos filhos, sim ou não? Somos ou não? Se é por adoção, se é por regeneração, se é por... não sei como é. Eu só sei que nós somos filhos de Deus. Filhos que ainda não somos aquilo que haveremos de ser. Estamos num processo tentando, e quando Cristo se manifestar, acabou. Seremos iguaizinhos a Ele. Quem crê, gente, nessa promessa? Amém. Você um dia será igualzinho a Jesus. Só na ressurreição, minha irmã. Fala para a Rosa assim, calma, irmã Rosa, está tudo em paz então. Está tudo em paz. Fala, Mara. Tem um texto, eu sou apaixonada. Por isso que a gente é ansiosa, Rosa. Eu também sou. De Hebreus, que fala que Cristo é a expressão exata de Deus, máxima de Deus. Nós somos respingos que aos poucos vão. Agora a pergunta é, atenção, ô Everton, olha para frente. O que aparece na língua grega de 1 de João, ruios ou tecná? Apareceu de novo? Olha lá, Rosa, ele nunca usa o termo ruios. Mesmo agora somos filhos, no entanto a consumação plena desse ideal está reservada para o futuro, quando livres de toda impureza, a vida de Jesus, sua santidade e amor plenamente se manifestarão. Ai, Rosa é ansiosa. É isso mesmo. Filha mal criada. Ainda está aprendendo. Ai, mas irmã Júnior, crente não sei quantos anos, e ainda não mudou de certas atitudes. É isso mesmo. Ai, irmã Lívia tem 70 anos de crente. E de vez em quando eu vejo Lívia fazendo umas coisas. É isso mesmo. É isso mesmo, porque Lívia é uma filha mal criada, que Deus está ajustando. E quando chega lá em cima, Everton, a gente se torna como ele é. Ou pela morte, pela ressurreição, ou pela volta dele. Te trouxe consolo hoje à noite? Você entende que esse evangelho te traz consolo? Fala, meu filho. Está em crise? Fala aí. Sim, diz o quê? O maligno de fora, filho. Não a natureza. O diabo não tem mais como te condenar. Porque o tocar para João ele não tem mais poder no sentido de que ele não te condena. Ele não pode mais te condenar. Esses pecados de morte seria o quê? Qual seria o pecado de morte para João? Adivinha? Confessar que Jesus não é o Filho de Deus. Porque se você diz que ele não é um filho, você está dizendo o quê? Que você está rejeitando, e não há esperança para você. Você está condenado mesmo. Pecado de morte. Lembra que toda a teologia de João é para combater o gnosticismo. Lembra que o gnosticismo dizia que Jesus não era Deus, Jesus parecia com Deus. Então vejam para a Lívia tocar. Ô Lívia, fica em pé para você ver isso aqui antes de você tocar. O texto no terceiro século, quando os textos eram todos em grego, em hebraico, traduzido do hebraico para grego.
Está vendo aquele negócio ali? Lembra da matemática do Sergeira? Septuaginta, a tradução mais antiga depois do hebraico. Que expressão está aparecendo? Vê se você se lembra aí. O que está aparecendo? Está aparecendo o quê? Está aparecendo Tecná? Está aparecendo? A mais antiga. Quem está vendo Tecná aí? Vamos, gente, vocês estão lendo em grego. Isso, Rosa. Rosa está identificando já. Que legal, Rosa. Rosa viu. Tecná. Rosa, essa tradução é a mais antiga que nós temos da Bíblia em termos de tradução antiga. Século III. Século V. Tradução latina. Onde vocês estão vendo alguma coisa aí em latim que poderia... Hã? Exatamente. Só que filhos dei poder para se tornarem filhos. E mais uma vez a expressão não é direito de se tornarem filhos, mas poder para se tornarem filhos. Nossa estrada é longa até sermos tudo que Deus quer que sejamos. Vamos cantar, vamos ficar em pé. Nossa estrada é longa. Nossa estrada é longa, muito longa. Muito longa. Muito longa, viu, gente? Vamos ficar em pé para a gente cantar uma música aqui, para a gente orar? Perseverar, dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, não era para eu ter falado aquela coisa, aquela palavra feia. Ô Jesus, me ajuda, e assim, ó, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda a me libertar da pornografia. Me ajuda, Senhor, a tentar ser melhor como pai, como mãe. Fale isso para o seu coração agora. Brilha no meio do teu viver. Vamos cantar. Essa música nos faz entender qual é o nosso desafio. Depois nós vamos tomar um cafezinho. 9 horas em ponto, estamos terminando o nosso culto. Brilha no meio do teu viver. Vamos lá, não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por exemplo, faça o que? Deves fazê-las com fé. Brilha no meio do teu viver. Brilha no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio. A última estrofe, Caio. Última estrofe. Por maior que seja teu esforço a exercer, pois mais firme a tua devoção. Em redor, ó, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escura. Mas diga para o seu irmão que está do seu lado: brilha no meio do... Tente pelo menos. Brilha no meio, pelo menos tente. Eu vi, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Diga para quem chorar, pelo menos tente. Sabe por quê? E quando você vê alguém caído na escuridão, no lugar de você julgar ou ter preconceito, diga para ela assim: receba Jesus, basta você crer nele. Ah, mas será que eu vou conseguir mudar? Você fala assim: eu também estou tentando até hoje. Se você quiser, porque meu Jesus não precisa que você seja perfeito, ele só quer que você creia. Que mesmo a gente chegando no final, gente, muita coisa ainda vai estar muito mal resolvida dentro da gente. Tá? Eu queria trazer essa palavra, Mara, de consolo diante de uma sociedade que cobra a perfeição, diante de uma religião que só cobra a perfeição. Em Morada a gente crê no Evangelho de um Jesus que sabe que a gente não vai chegar lá. Ele já sabe disso, mas vamos pelo menos tentar, porque ele nos deu o quê? O que é que ele nos deu? Aqueles que o receberam e creram nele, deu-lhes o quê? O poder para se tornarem filhos. O poder está dentro de você. Não depende de você. Feche seus olhos. Senhor, ative esse poder em nós. Na hora que vier a vontade de brigar, a vontade de ficar com raiva, a vontade de se vingar, a vontade de não perdoar,
quando vier o desejo de maldizer, quando vier a vontade de acabar com a cara de alguém, quando vier a vontade de desistir do pequeno grupo, do ministério, quando vier um sentimento que vai lá e fere o coração, feridas e sentimentos e ressentimentos que acabam nos desanimando, que nessa hora o poder do Espírito Santo nos fortaleça, para que nos tornemos filhos de Deus, não por merecimento, não porque somos bons, porque entre nós e os que não sabem disso não há muita diferença, mas nós pelo menos já temos o conhecimento da palavra, nós temos Jesus, nós temos o Espírito, nós cremos em Jesus, nós queremos obedecer Jesus, para que pelo menos até o final da nossa vida essa luz possa brilhar através de nós. Deus, transforma-nos, cura-nos e restaura-nos até o último dia da nossa vida, e mesmo que não cheguemos ao topo como Jesus é, porque Ele disse que só depois, só quando Ele vier, mas que possamos olhar para trás e saber que tentamos o máximo que pudemos ser parecido com Jesus. Nos abençoe, nos leve para casa, em nome de Jesus, amém. Dê 3 abraços, 4 abraços aos seus irmãos, em nome de Jesus. Até a próxima quarta-feira. Deus abençoe, Deus abençoe.